Marcelo Paiva, cardiologista do Centro de Combate ao Câncer e cardiologista do Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, do ICESP. Cid Guzmão, oncologista clínico do Centro de Combate ao Câncer do Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, ICESP. Os últimos 10 anos têm visto uma modificação muito grande no tratamento do câncer, né? Antigamente o tratamento estava baseado basicamente na cirurgia, na radioterapia e na quimioterapia. Hoje em dia a medicina descobriu vários passos moleculares que transformam uma célula normal de uma célula maligna. E com isso novos medicamentos surgiram no combate ao câncer, não mais quimioterápicos, mais medicamentos como a gente chama de biologia molecular, que interferem no processo e que transforma uma célula normal numa célula maligna. Isso foi uma mudança de paradigma que aconteceu no tratamento do câncer e que, além de proporcionar um número maior de cura e de sobrevida para os pacientes portadores de câncer, trouxe também consigo um novo perfil de toxicidade diferente dos quimioterápicos habituais, e isso que nós estamos procurando. A medicina está começando a intervir e se preocupar e conscientizar todos os médicos e os pacientes desse novo perfil de toxicidade dessas novas medicações. Da mesma forma que o tratamento do paciente oncológico ele melhorou ao longo desses últimos anos, o potencial dessas drogas para causar efeitos tóxicos nos diversos órgãos, em especial no coração, também aumentou significativamente. O que a gente tem que reparar e dar a devida importância é que a doença oncológica passou a ser tratável, os pacientes aumentaram a sua perspectiva de sobrevida e passou-se a considerar como um tratamento de uma doença crônica. Então, esses pacientes que, num determinado momento da vida, estão sujeitos a uma neoplasia, a um câncer, passam a ser tratados e começam a apresentar outras patologias, como hipertensão, colesterol elevado, diabetes e, consequentemente, também estão expostos ao risco de doença arterial coronariana e problemas do coração. Fora isso, esses tratamentos mais modernos podem levar, como o Dr. Cid comentou, o surgimento de patologias cardíacas reversíveis ou não, dependendo do tipo da droga que ela possa ser usada. Todo e qualquer paciente deve ter o seu clínico de referência sempre em contato. Então, esses pacientes eles precisam de um acompanhamento depois de uma certa idade para realizar exames de rotina para identificar patologias, não necessariamente as neoplasias, mas potencialmente tratáveis ou potencialmente preveníveis. Quando você tem um diagnóstico de neoplasia, cabe ressaltar a necessidade de uma avaliação clínica completa, não só cardiológica. Em determinadas patologias, em determinados tratamentos, cabe sim uma avaliação cardiologista mais específica, devido ao potencial de interação dessas medicações com o quadro clínico do paciente. Hoje em dia a preocupação do tratamento do câncer, do oncologista, de quem lida com câncer, não é mais só a cura. Hoje em dia nós estamos curando muitos pacientes, esses pacientes estão sendo uma sobrevida e uma cura muito longa, então nós estamos muito preocupados com a toxicidade tardia ou o que pode acontecer tardiamente com esse paciente. Ele fica curado com câncer, mas infelizmente os tratamentos são agressivos, eles são tratamentos que interferem com o metabolismo celular e podem causar consequências futuras para o paciente. O Brasil foi pioneiro nessa área, na realidade. A gente sabe que várias drogas, mesmo quimioterápicas, têm a atuação maléfica sobre o coração, podem causar insuficiência cardíaca, podem causar infarto agudo do miocárdio, e essas drogas novas de biologia molecular criaram novas chances, maiores chances de acontecer e potencializaram esse dano. O Brasil, isso é uma coisa que a gente já sabe há pelo menos há 5 anos, toda a comunidade médica se preocupa com isso. O cardiologista se transformou um clínico assim, muito frequente no acompanhamento do paciente com câncer. O relacionamento entre o oncologista e o cardiologista é cada vez mais frequente, e o Brasil foi pioneiro em desenvolver uma diretriz para isso. Quer dizer, nós oncologistas não somos cardiologistas, nós não estudamos cardiologia, então nosso conhecimento de cardiologia é muito limitado, e o Brasil foi pioneiro. A Sociedade Brasileira de Cardiologia patrocinou uma iniciativa de juntar oncologistas que tratam de doença oncológica ligada à cardiologia no país, com cardiologistas do Brasil inteiro, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, juntou com a Sociedade Brasileira de Oncologia. Isso foi patrocinado pelo INCOR e pelo ICESP, e foi feita uma reunião de consenso, onde foi revisto durante pelo menos 2 meses todas as patologias
patologias oncológicas, as medicações oncológicas que poderiam interferir no coração, causar dano ao coração, e como isso poderia ser diagnosticado precocemente, tratado, evitado, e qual deveria ter sido o manejo desse paciente. Foi elaborado então uma diretriz de cardiologia, ela está disponível no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia a partir dessa semana, e a proposta da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, isso foi levado para o Ministério da Saúde, é que isso seja disponibilizado para todo o Brasil, não apenas do ponto de vista documental para acesso da diretriz, mas também no ponto de vista agora de projetos educacionais para conscientizar tanto os médicos como os pacientes dos potenciais intercorrências cardiológicas que esses pacientes podem vir a ter. E como eu falei anteriormente, por ser uma coisa completamente diferente do perfil habitual que tanto médico como paciente estão acostumados ou esperam ter como toxicidade do tratamento do câncer, isso merece uma atenção e uma dedicação mais particularizada nesse momento. Os anticorpos monoclonais, eles têm a característica de estar ajudando na resposta do tratamento, principalmente na neoplasia de mama, na neoplasia de cólon, e com relação à evolução desses pacientes no curto e no médio prazo, está associada a uma incidência maior da disfunção ventricular esquerda, ou seja, de uma redução da contratilidade do músculo cardíaco. Inicialmente, a gente considerava isso uma redução potencialmente reversível. Hoje em dia, a gente já está vendo casos de reversão apenas parcial, mas a grande diferença é que, como são drogas recentes, como o Dr. Cid Guzmão falou, existe a necessidade de um acompanhamento mais a longo prazo para ver o potencial efeito dessas medicações na sobrevida e na qualidade de vida desses pacientes. No caso dos agentes biológicos, os inibidores da tirosina-quinase, que também são medicações importantes, consideradas como terapias de célula-alvo, onde você buscava direcionar o melhor atuação da medicação, você hoje em dia também consegue identificar alterações no sistema cardiovascular, principalmente a hipertensão sistêmica, a disfunção ventricular esquerda também associada ao alguns tipos de medicação, como o sunitinib, e você tem que, ao longo do tratamento, acompanhar esses pacientes, porque existe também uma característica de reversibilidade dessas alterações cardiológicas, uma vez que você ou reduz a droga, né, a dosagem que você está utilizando, ou até mesmo suspenda o tratamento num determinado momento. A alteração cardiológica, ela é muito dependente, como o Dr. Cid falou, do tipo de medicação que você está utilizando. Ou seja, um exemplo mais clássico, onde praticamente todos os profissionais da área de saúde estão habituados a lidar, que são as antraciclinas. As antraciclinas são drogas extremamente importantes durante o tratamento de pacientes, tanto adultos quanto crianças. Eles têm uma cardiotoxicidade que a gente chama de aguda e subaguda na fase inicial do tratamento e na fase até os primeiros 5 anos do término do tratamento. Com a sobrevida maior desses pacientes, a melhor resposta ao tratamento oncológico, esses pacientes ganharam mais anos de sobrevida. E o que a gente notou é que, com o passar dos anos, surgimento de um novo pico de incidência dessa cardiotoxicidade, chamada cardiotoxicidade tardia, pode ocorrer por volta de 10 a 15 anos após o término do tratamento, fazendo com que esses pacientes que fizeram uso dessa medicação devam ser acompanhados por tempo prolongado. E essas drogas novas, que a gente ainda está acompanhando os resultados iniciais, merecem uma atenção especial também. Não só no câncer, mas todo o futuro, toda a medicina, nós estamos vivendo mais porque nós temos mais remédios para combater as doenças, né? Se você pegar na Idade Média, ou antes da Idade Média, no período do Império Romano, da Grécia Antiga, a sobrevida média era em torno de 30 a 40 anos. Tá? Por quê? Porque não existia medicação para tratar a infecção, para tratar a virose, para tratar as vacinas, não existia nada disso. Quando a medicina começou a evoluir, começou a descobrir medicamentos, vacinas, antibióticos, a sobrevida
consequentemente, paralelamente, começou a subir também a sobrevida média da população. Hoje nós temos uma sobrevida, uma idade média por em torno de 75, 70, 82 anos, porque existem medicações e tratamentos. Tá? Isso permite que o ser humano viva mais hoje em dia do que vivia no passado, graças aos remédios. Infelizmente, como tudo na vida, a gente paga algo por isso, né? Existe um custo nesse desenvolvimento todo, e nenhuma droga é isenta de efeito colateral. A aspirina, que todo mundo toma para qualquer dor de cabeça, ela tem 5 páginas de efeitos colaterais, e efeitos colaterais que podem ser fatais. Tá? Então, todas as drogas possuem efeitos colaterais. O importante é você conhecer os efeitos colaterais, identificar o grupo de risco das pessoas que podem tomar medicação X, medicação Y, e como você vai acompanhar os pacientes que são submetidos a drogas mais potencialmente tóxicas do que outras, ou um paciente que esteja no grupo de risco maior do que outro. Todos os medicamentos são importantes, eles permitem que a gente chegue hoje em dia aos 70, 80 anos de vida. No câncer foi o que aconteceu. Até 20 anos atrás, quando eu terminei a residência, a gente tinha menos de 15 drogas para tratar câncer. A maioria dos pacientes, infelizmente, não era curado com a medicação. A sobrevida era pequena, a taxa de cura era pequena. Isso nos últimos 20 anos tem subido drasticamente. Hoje em dia, de um ponto de vista geral, 60% a 70% dos pacientes em câncer de adulto, eles ficam curados com tratamento. Em crianças, isso é mais significativo ainda. Cerca de 90% das crianças ficam curadas de tumores infantis. Tá? Mas, obviamente, a truque de medicações que têm potenciais efeitos colaterais, como o Dr. Marcelo falou, seja na fase aguda do tratamento e seja na fase tardia também. Então, se nós estamos curando o câncer hoje em dia, a gente tem que acompanhar esse paciente agora a longo prazo. Isso é uma preocupação que começou na oncologia pediátrica, hoje em dia já é uma preocupação da oncologia de adulto. Eu curei esse paciente, mas agora eu tenho que acompanhá-lo para saber se ele vai ter ou vai desenvolver algum dano tardio, alguma outra patologia secundária ao tratamento que ele fez. Hoje em dia, isso é um grande avanço na medicina oncológica hoje em dia. Hoje em dia, a gente não está mais só preocupado em curar o paciente. Tá bom, eu curei o paciente, agora eu quero acompanhá-lo para que ele tenha o resto da vida dele também sadia e sem nenhuma consequência do tratamento que ele fez. Essa é a maior preocupação hoje em dia. De uma forma geral, o cuidado que qualquer paciente deve ter, ele é o mesmo que a gente recomendaria para qualquer pessoa. Buscar hábitos de vida saudáveis, não só ficar preocupado em relação à sua doença oncológica, ele tem que prestar atenção aos outros problemas de saúde que ele tem, aos outros agravos. É tão importante quanto tratar a doença oncológica, tratar a sua pressão alta, tratar o seu diabetes, continuar a levar o ritmo de vida o mais saudável possível durante e após o tratamento. Sempre que possível, procurar uma atenção conjunta. Como o Dr. Cid comentou, essa parceria, que não é nova no Brasil, entre cardiologia e oncologia, ela se deu porque hoje em dia é muito difícil um médico deter todo o conhecimento ou grande parte do conhecimento em todas as áreas. Mas também não adianta tratar o paciente segmentadamente. Para você atender ao conjunto de necessidades, buscar um atendimento multiprofissional, multidisciplinar, onde os participantes do tratamento, sejam médicos, fisioterapeutas, psicólogos, eles façam parte de um grupo que possam atender ao indivíduo como um todo. E depois do término do tratamento, manter um acompanhamento regular, não apenas da parte oncológica, mas também de todos os outros problemas de saúde que eventualmente coexistam ou possam surgir dali para frente. Complementando o que o Dr. Marcelo falou, a parte da informação, né? Procurar ter sempre um diálogo bastante aberto com o seu médico, tá? Procurar perguntar para ele, questioná-lo, tirar todas as suas dúvidas que você possa ter. Não só o médico é responsável pela sua saúde, mas o principal interessado e o principal responsável é você mesmo, o paciente. Então procure sempre ter um diálogo bastante aberto com o seu médico, com a equipe médica, tá? E hoje em dia nós temos uma ferramenta maravilhosa na mão, que é a internet. A internet mudou o mundo, transformou o mundo. A informação hoje em dia é uma coisa online em tempo real. Procure apenas, quando buscar uma informação
informação pública, filtrar as coisas boas das coisas ruins, mas a gente tem mecanismos de fazer isso, e procure manter-se interessado e consciente da patologia e da doença que você tem, dos avanços que estão acontecendo nela, nos efeitos colaterais que possam ter, como você pode lidar mais com essa doença, e sempre procurar ter um diálogo muito aberto com o seu médico. O médico vai estar sempre disponível para conversar com você. Ele é o maior interessado na sua saúde.